Então, acabei de começar a gravação. Boa noite a todas, todos, todes. Essa é a nossa primeira aula do curso de História do Direito, né, da turma noturno da Faculdade Nacional de Direito, do semestre de 2021.1, né, modelo virtual. É uma aula intitulada, né, Apresentação do curso, a história do direito. Ela vai ser dividida em 3 tópicos, espero realmente que sejam tópicos breves, né? O primeiro, de apresentação do curso, o segundo, a história na história do Ocidente, e o terceiro, história do direito como reflexão sobre a diferença. Eu vou encaminhar esses, quer dizer, eu já encaminhei esses slides, né, por e-mail para vocês, então peço que deem uma olhada. E eu pedi também ao Lucas, né, para enviar esses mesmos slides, tanto em PowerPoint quanto em PDF, para o grupo do Facebook da disciplina. Quer dizer, existe um grupo de Facebook por uma razão, né? Imagino que muitos estejam tendo as suas primeiras aulas na FND, né? Vocês verão que as nossas vias oficiais de comunicação são muito problemáticas demais. Assim. O site do SIGA frequentemente cai. Eu frequentemente passo semanas sem ter acesso ao meu e-mail. Então, a gente sempre recomenda, para quem tem redes sociais, Facebook e tal, que acompanhem também as atividades das disciplinas, né, por meio das redes sociais, por uma razão muito simples, porque realmente a nossa estrutura virtual na faculdade é ainda muito precária. Então, muitas vezes, o único meio de comunicação que nós vamos ter será meios informais, Facebook, e-mail pessoal, porque, enfim, o SIGA eventualmente cai e fica alguns dias sem funcionar. Mas eu sempre vou tentar encaminhar pelos dois, quer dizer, encaminhar pela página no Facebook e encaminhar pelo SIGA também. Bom, dito isso, eu vou fazer, então, algumas breves explanações, né? A nossa equipe da disciplina vai ser constituída por mim, por enquanto, ênfase no por enquanto, e pelo Lucas Cardoso de Medeiros, que será o monitor da disciplina. Por que eu coloquei aqui por enquanto? Porque o departamento tem previsão para um concurso com vaga para 3 professores substitutos. A expectativa é que um desses professores substitutos assuma essa disciplina a partir do momento em que ele entrar. O problema é um concurso que já deveria ter ocorrido, mas que teve alguns problemas internos para que ele fosse executado. Razão pela qual eu assumi, né, essa turma, e a professora Juliana Neuschwander assumiu as demais turmas, a turma A, a turma B e a turma C. Eu espero, né, depois que... enfim, se o concurso para o substituto de fato ocorrer esse semestre e a substituta assumir, eu terei que abrir mão da disciplina. O que eu vou fazer, e aí eu já me comprometo com vocês, é conversar com ela para tentar não... com ela ou com ele, né? Enfim, conversar com o substituto para que não haja uma mudança muito grande no perfil do curso, né? Nem no método de avaliação proposto e nem no material bibliográfico que foi encaminhado para vocês. Tranquilo até aqui? Olá. Tranquilo, professor. Ok, professor. Ok, tranquilo, professor. Diga. Tranquilo? Bom, tranquilo. Então, que o Lucas se apresente. Fala aí também, Lucas. Se pudesse apresentar. O meu nome é Lucas, né? Era para eu estar no 7º período, mas aí teve a pandemia, então ainda estou indo para o 6º. Vou ser monitor de vocês, gosto muito da disciplina, é uma honra trabalhar com o Felipe, é um professor muito dedicado. Obrigado, professor.
e espero ajudar vocês o máximo possível. Me tenham, para além de monitor, me tenham como amigo. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Obrigado, Lucas. É isso. Depois passa o seu contato para eles aqui pelo chat, que aí eles conseguem te localizar também. Nós fizemos já um cronograma. Eu geralmente observo os meus cronogramas à risca, descrevendo qual vai ser o conteúdo e o texto correspondente de cada uma das aulas. Eu sugiro, assim, enfaticamente, né, que vocês leiam os textos. Pode ser antes ou pode ser depois. Para mim, é indiferente. Há professores que pedem que vocês venham para a aula com o texto pronto. Alguns alunos preferem ouvir a aula primeiro para depois ler o texto. Mas por que eu acho isso interessante? Porque a avaliação vai demandar que vocês dialoguem com algum dos textos. Eu vou voltar a isso mais tarde, né? Bom, eu vou fazer uma outra observação, né, que não está aqui no slide, mas eu não sou historiador do direito, até por uma razão, né? Nós vivemos durante muito tempo um cenário no qual, nas escolas de história, nas faculdades de história, não se estudava história do direito propriamente. E, ao mesmo tempo, nas faculdades de direito, não estudava história do direito propriamente. Então, nós tivemos uma grande geração de juristas que assumiam a disciplina de história do direito sem ter formação real na discussão de história do direito. Hoje, no Brasil, talvez haja só dois, para quem se interessar pelo tema, né, talvez haja só dois grandes centros verdadeiros de pesquisa em história do direito. Um na Universidade Federal do Paraná e outro na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tive o prazer, vamos dizer, de fazer o meu pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado, né, eu tenho dois, eu tive o prazer de fazer o meu primeiro pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, com um grande historiador do direito, uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Arno Dauri Júnior. Mas eu já adianto aqui que eu não sou historiador do direito. Então, já peço desculpas pelas minhas eventuais falhas que seguramente ocorrerão. O nível de debate que vocês terão comigo seguramente não será aquele que vocês teriam se tivessem essa mesma disciplina com a professora Hanna, que era quem lecionava essa disciplina até pouco tempo atrás e que está, infelizmente, licenciada para resolver algumas questões de ordem pessoal. Então, eu vou fazer o que eu posso, guardadas as minhas limitações, mas lembrando que o contato que eu tive com a história do direito é o contato que vem não da minha graduação ou das minhas pesquisas de mestrado e doutorado, mas exclusivamente do tempo que eu passei fazendo pós-doc na UFSC. Que hoje, como eu disse, né, vem tentando nos últimos anos, talvez nos últimos 15 anos, 10 anos, né, reverter um problema histórico no Brasil, que é o fato de que não se estuda a história do direito. Então, a UFSC ela tem irradiado pesquisadores, né, para outras instituições e tem estimulado o debate em história do direito em outras instituições, né, na UFMG, na UFRJ e por aí vai. Bom, o nosso curso vai ter 11 aulas, começando por essa, claro, né? E, como eu disse, vão ser aulas que serão disponibilizadas no canal do meu grupo de pesquisa, que é o Cerco, Controle Estatal, Racismo e Colonialidade. Eu vou, então, provavelmente amanhã, né, lançar essa aula lá no canal com uma breve descrição da aula. Bom, sobre a avaliação, eu peço encarecidamente, assim, eu peço por tudo que é mais sagrado, por todos os deuses que vocês eventualmente puderem imaginar, eu peço, por favor, leiam o plano de ensino que eu encaminhei e o Lucas também encaminhou. Eu coloquei o plano de ensino no Siga, né? Mandei por e-mail para vocês. Leiam o plano de ensino, porque ele tem uma descrição pormenorizada de como é a nossa avaliação, inclusive as datas. Como é a nossa avaliação? Vocês precisam ler isso. Realmente precisam ler isso. Assim, por favor, como é a nossa avaliação? Ela é dividida em duas etapas, mas é uma avaliação só. Primeiro, vocês vão preencher um formulário. O formulário já existe, tem um link para ele no plano de ensino. Vocês vão preencher um formulário justificando uma escolha. Que escolha é essa? Vocês vão escolher um dos textos da disciplina
ou um texto que você goste, que seja de história do direito e que tenha correlação com os debates que a gente vai fazer na disciplina. Você vai escolher um dos textos da disciplina e vai associar esse texto a um filme, ou uma música, ou um CD, ou uma peça de teatro, ou uma revista em quadrinhos que seja do seu agrado e que você entenda que tem relação com aquilo e que ilustra aquilo. Sei lá, eu quero pegar a série Roma, eu adorava a série Roma, eu quero pegar a série Roma, isso denuncia a minha idade, né? Mas enfim, eu quero pegar a série Roma e fazer um link com o texto que a gente vai trabalhar sobre direito romano na antiguidade. Você faz uma proposta disso no formulário. Eu vou avaliar a proposta e vou dizer se você pode ou não fazer o texto a partir disso. Caso eu diga, tá ok, a proposta é boa, você vai produzir um texto pequeno, de 1,5 páginas, 2 páginas, fazendo esse link, mostrando por que é que a série Roma ilustra aquele texto da disciplina que você escolheu. Caso eu diga, não, essa proposta não é legal, porque é picareta, porque provavelmente você tirou isso da internet, caso eu faça isso, você tem que fazer uma nova proposta. E caso eu fique muito irritado, isso eventualmente acontece, de as pessoas copiarem coisas da internet, e a gente analisa isso, eu mesmo vou ditar uma proposta para você. Mas quando isso acontece, não é um negócio legal, porque, em geral, eu derrubo as notas. Eu tenho muita dificuldade em reprovar. É horrível dizer isso já na primeira aula, né? Eu tenho muita dificuldade em reprovar, quase nunca reprovo. Mas eu não tenho o menor pudor em dar 7 para geral. E, eventualmente, eu faço isso. Então, se tem cheiro assim de plágio, copiei isso aqui do Wikipédia, saibam, tudo bem, você vai tirar um belo de um 7. Tirar 7 numa disciplina zetética, no caso, uma disciplina teórica, não é um negócio legal. E por que não é um negócio legal? Porque vocês vão precisar de boas notas nessa disciplina para manter o seu RCS alto. Em geral, os professores de dogmática já fazem favor de escrachar o seu RCS em outras disciplinas, né? Então, faça um trabalho com carinho. A única coisa que eu peço é isso, assim, que os trabalhos eles sejam originais. E por que eu peço que eles sejam originais? Aí, por uma questão muito pessoal. Esse semestre, eu vou ter 400 turmas, contando com essa. 400 alunos, né? Eu tenho 12 turmas. Eu tenho 400 alunos, contando com isso. Avaliar 400, imagina, são 400 alunos. Se cada aluno escrever 2 páginas, são 800 provas, 800 páginas, né? Ler 800 páginas em uma semana de prova, a gente espera pelo menos que as provas sejam divertidas. Então, quando isso não ocorre, é muito triste. Então, é isso. Assim. Também muito cuidado com plágio. O Lucas aconselhou bem. Assim, muito, muito cuidado com plágio. A data aqui eu acho que está errada, né? A data do envio da redação. Eu copiei isso de um outro site. Mas as datas do plano de ensino estão corretas. Então, deem uma olhada lá. O André levantou a mão. Você quer falar, André? André não, Rafael. Rafael, perdão. Isso, Rafael. Professor, deixa eu te perguntar. No caso, se a gente quiser um tema que a gente ainda não entrou na aula, não discutiu, a gente já pode apontar que quer esse tema e esperar a aula? Sem problema, pode? Sem problema. E caso você decida mudar de ideia depois, pode também. Fala, não, eu fiz um formulário querendo defender aquele tema, mas achei um saco, então eu vou mudar de tema. Fica à vontade. Tá, perfeito. Obrigado. Uma outra pessoa levantou a mão, mas eu acho que baixou. Eu tinha levantado, mas é porque era uma pergunta que eu acho que é meio óbvia. Não sei. Não existe pergunta óbvia, manda. Não, é porque surgiu uma dúvida quando você mandou a ementa no grupo, se era individual, mas é individual mesmo. É individual mesmo. É individual mesmo. Eu nunca faço trabalhos de múltipla escolha e nem trabalhos em grupo. Porque, assim, vocês verão que na faculdade nunca funciona trabalho em grupo. Bom, tranquilo até aqui, gente? A Tainá levantou a mão. Tainá. Oi, professor, boa noite. Porque eu estava dando uma olhada no plano de ensino, aí eu vi que o formulário pode ser preenchido até 8 de outubro, né? A partir de qualquer momento. Só que, não sei se o senhor já checou isso, mas o formulário está fechado para preenchimento. Não sei se... eu vou pedir para abrir. Vou pedir para o Murilo, que é o meu outro monitor, abrir.
E uma outra dúvida também, acho que o senhor citou, não sei se eu me enganei, o senhor citou música ou série. Teve gente que falou na de proposta... videogame, teve alguém que falou de RPG. Ah, ok. É porque na proposta é só filme? É só para saber se podia expandir Não, mais. não, pode expandir, pode expandir. Eu coloco filme porque, na verdade, meu conhecimento fílmico é maior do que o de qualquer outra área, mas pode pegar o que você quiser. Em termos de, Perfeito. Obrigada, professor. de original, podcast, enfim, fica a seu critério. Professor, eu infelizmente não lembro como levantar a mão, então eu peço desculpa por ter só simplesmente Não, ter começado a tranquilo. falar. Então a gente já pode, por exemplo, semana que vem eu achei um texto que eu gostei e brinquei com uma obra que eu gosto. Eu já posso enviar para o senhor? Pode sim. Pode Então, sim. tá bom. Obrigada. Eu, em geral, demoro um pouco para avaliar as propostas, por razões de 400 alunos. Né? Mas eu prometo que eu vou o quanto antes, né, começar a enviar realmente as respostas das propostas para vocês conseguirem desenvolver o trabalho com algum tempo. Eu acho que o Davi levantou a mão. Davi. Fala, professor, tudo bem? Boa noite. O senhor falou aí de texto, mas eu acho que lá também estava falando sobre áudio, se eu não me engano, em vídeo, alguma coisa do tipo. O senhor vai aceitar ou o senhor vai aceitar o texto? Sim, podem mandar textos ou áudio, quer dizer, podem mandar textos, vídeos ou áudios também. Fica a seu critério. Eu até gosto quando mandam um vídeo, porque aí eu vejo o rosto de vocês, assim, eu sei que não houve plágio, então já me poupa trabalho de passar no site antiplágio. Mas só atentem, porque tanto áudio quanto vídeo tem alguns limites de tempo. Quer dizer, a pessoa manda um documentário de 1h30, né? Eu contracenando com a minha mãe, assim, aí realmente não vai dar para eu assistir. Então, a gente estabeleceu alguns limites. Claro, é um limite que ele é flexível, né? Mas a gente estabeleceu alguns limites de tempo dos áudios e dos vídeos para não ficar uma coisa muito desproporcional. Tranquilo? Tranquilo, valeu, professor, obrigado. O que mais, gente? Nada? Bom, então, dito isso, né, eu vou começar o tópico da aula de hoje. Né? Eu acho que não o texto de apoio à disciplina é apenas para a aula 1. Não, na verdade, tem texto para todas as aulas. Se você pega o cronograma, lá no plano de ensino, eu coloco o título da aula e um texto de apoio correspondente. O dessa aula, por exemplo, é um texto do Antônio Carlos Folkmer, que é um professor da UFSC, diga-se. O da próxima aula, sobre antiguidade arcaica, é um trecho do Fustel de Coulanges. E assim vai. Acho que o Davi levantou a mão de novo e o Márcio. Ah, não, acho que o Davi só não tirou. Márcio. Oi. Só por curiosidade, tipo, se ocorrer essa mudança de professor que você está comentando, a avaliação também vai mudar? É o que eu vou conversar com ela, para manter a avaliação. Mas isso é tranquilo, assim, porque, na verdade, é algo que está acontecendo em várias disciplinas do departamento. A gente tem algumas disciplinas, vocês verão, que estão provisoriamente com um professor, mas que vai ser assumida pelo substituto. Aí a nossa orientação foi a de já no início do semestre, né? Ou melhor, a partir do momento que o substituto entre, que eu não sei quando vai ser, eu não sei se vai ser daqui a 2 ou 3 meses, porque o concurso ainda não ocorreu. O concurso deve ocorrer em meados do mês que vem. Até o substituto assumir, demora pelo menos 1 mês e meio. Então, é possível que ele só assuma na parte de correção das provas. O que, para mim, vai ser um grande favor, assim, caso ele assuma pelo menos nessa etapa. Não seria a primeira vez. Aí eu passo tudo para ele. Assim, por favor, corrija as provas. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um processo, vamos dizer assim, de transição com o substituto para que não seja um negócio doloroso para vocês. Saulo. Boa noite, professor. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu gostaria de saber qual tipo de texto, se é um artigo que tem que ser feito, né, com um tema. É um artigo de 1,5 páginas, 2 páginas. Mas, a bem da verdade, semestre passado teve uma pessoa que mandou um poema. Eu adorei isso. Dei total feliz.
Tem gente que manda crônica, só tem que mostrar que é uma análise correlacionando o filme com, ou a música, enfim, com o material da disciplina. Entendi. Entendi, professor. Tá bom, obrigado. Tranquilo? Podemos continuar? Bom, eu acho que o David levantou a mão também. David? Então, tá me ouvindo, professor? Sim, perfeitamente. Então, eu queria saber se eu posso, por exemplo, compor uma música em cima de um tema e mandar um vídeo para o senhor. Pode, sem sombra de dúvida. E acho sensacional. Isso aí, sim. Muito legal. Apoio. Bom, então vamos lá, né? A aula de hoje, quer dizer, na aula de hoje, né, me pareceu importante, sendo uma aula de abertura, né, de história do direito, fazer uma pequena reflexão sobre a história na história do direito. Quer dizer, a história... Sim. Fazer uma pequena reflexão sobre a história da história do direito. Quer dizer, como é que a disciplina História do Direito se estruturou ao longo da história, né? Como essa disciplina nasce como um campo de pesquisa e de ensino dentro do debate sobre direito. Quer dizer, eu acho que poderia ser interessante nós começarmos, né, uma discussão sobre história do direito fazendo história. Quer dizer, fazendo história da história do direito, digamos assim, né? Então, uma aula puramente metalinguística. Bom, alguém fez uma outra pergunta? Deixa eu ver. Não sei se já foi dito, mas onde estão os textos que teremos que basear nossa análise? Os textos já estão no plano de ensino. No plano de ensino eu coloquei o link para todos os textos. Então você clica no link e você já vai para o texto correspondente a cada uma das aulas. Bom, a nossa primeira discussão, então, vai ser o que é história. Se a gente vai fazer uma aula, um curso inteiro, né, sobre história do direito, acho que pode ser fundamental a gente fazer uma discussão preliminar sobre o que a gente entende por história. E eu vou pegar aqui uma diferenciação feita não por um historiador, mas por um filósofo mineiro chamado Henrique Cláudio de Lima Vaz, que, diga-se de passagem, comemoraria 100 anos esse ano se estivesse vivo, né? É um autor que lecionou na UFMG e lecionou na FAGE, duas instituições onde eu me formei em filosofia e em direito. Padre Vaz, ele foi professor nessas instituições, ele era religioso, era um jesuíta, um grande filósofo, talvez o maior filósofo da história do Brasil, e ele dá uma definição, um início de definição de história que me parece interessante. O Vaz vai dizer o seguinte: existem duas concepções quando a gente fala em história. Existe aquilo que é a história vivida, quando eu digo, por exemplo, a história do povo brasileiro, a história da minha vida, enfim, a história do rock, que é, na verdade, o ser humano no tempo. O ser humano no tempo, ele cria narrativas, né, que explicam a sua experiência dia após dia, né? Ele tenta dar sentido à experiência que ele desenvolve no curso, né, dos dias, anos, enfim, das gerações e por aí vai, né? É o que vai se chama de consciência histórica. Por outro lado, há aquilo que ele chama de história narrada, que é justamente os relatos dessa trajetória do ser humano no tempo. E é também o que ele vai chamar de consciência historiadora. Se a gente para pensar, né, o tempo em si mesmo é um processo de entropia. O tempo é caos permanente, né? O tempo como uma realidade física. O tempo é sempre uma passagem de uma situação mais organizada para uma situação menos organizada, né? Uma passagem de, como é que a gente vai dizer? De um cenário menos complexo para um cenário mais complexo, né? Não vou entrar no debate da física, né? Mas basicamente é isso. O tempo é um processo permanente de dispersão ou de aumento do grau de confusão, né? A história, por outro lado, a história humana,
é um esforço sempre permanente de dar sentido a essa confusão, né? Ou de dar significado a essa experiência que é em si uma experiência caótica. Então, o ser humano está sempre vendo, né, no caos de eventos fortuitos que acontecem na sua existência, mas ele está tentando ver um fio da meada, ele tenta ver uma linha de continuidade, ele tenta ver uma significação que faça com que a sucessão dos dias e dos meses e dos anos, né, seja algo minimamente explicável, seja algo minimamente lógico, coerente, racional, né? Então, é por isso, inclusive, né, que existe uma certa interdependência entre a história vivida, ou seja, essa experiência do ser humano no tempo, a forma como nós, seres humanos, né, vivenciamos a nossa temporalidade, o fato de que nós estamos inseridos no tempo, e, ao mesmo tempo, né, a consciência historiadora, que é a nossa capacidade de criar relatos sobre os eventos do passado e a maneira como eles sucedem. Tranquilo até aqui? Sim, professor, tudo ótimo. Sim, muito abstrato. Gente, duas coisas. Eu sou mineiro, então eu falo muito rápido e como palavras. E, para piorar, eu sou professor de filosofia, então eu sou absolutamente apaixonado por abstrações. Então, se a coisa ficar muito confusa, podem me interromper a qualquer instante. Assim, dizer, não entendi patavinas do que você falou. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. O Dante está aqui, o Dante é historiador, ele deve estar rindo de mim agora, porque, nossa, eu nunca vi uma definição tão ruim de historiografia, mas eu juro que eu vou aprofundar isso um pouco melhor. É perfeito. Caberia perfeitamente no debate de introdução à metodologia de história. Tá ótimo. Que bom, não me odeio. A Raquel levantou a mão. Raquel. Professor. Perdão. Professor, tem como a história narrada acontecer com a pessoa que está narrando a história dela? Ou a história narrada necessariamente são pessoas que não viveram aquilo, que estão narrando o que já passou? Bom, essa é uma discussão que os historiadores fazem muito. Existe historiografia do presente? Eu entendo que sim. Quer dizer, existe uma historiografia da contemporânea recentíssima? Eu entendo que sim. Quer dizer, história não é necessariamente uma história do passado remoto. A história é simplesmente um esforço de compreensão da experiência do ser humano no tempo. Então, nada impede que eu faça história sobre eventos que acabaram de acontecer. Dante, estou errado? Não, exatamente. E ao longo da história, por exemplo, na antiguidade, se tinha muitas pessoas que viviam, que estavam, por exemplo, Júlio César, Tucídides, Heródoto, que são pessoas que fazem história do que estão vivendo, que é o que a gente chama de história por autópsia, a história por si mesmo, com o olhar deles, assim. Eles viam, procuravam o que eles viviam e tentavam ver com seus contemporâneos também para poder escrever exatamente, sei lá, a Guerra do Peloponeso ou qualquer coisa do tipo que estava acontecendo naquele momento. E ao longo da história da humanidade você vê isso muito acontecendo, de pessoas que estão situadas no tempo, no espaço específico, produzindo sobre aquele tempo. Inclusive hoje em dia, que é o que o Felipe mencionou da história do tempo presente. Fantástico. Que é diferente de jornalismo, não é jornalismo. Exato. A Mariane levantou a mão. Mariane, diga. Eu só fiquei meio confusa com essa imagem no que diz respeito ao mais organizado e o menos organizado. O mais organizado seria a história narrada e o menos a história vivida? Eu fiquei meio confusa. Não, isso é uma lei da física. Quer dizer, o tempo objetivamente, se é que é possível falar de tempo em termos objetivos, né, o tempo na física é descrito como um processo permanente de entropia. Se pergunta um físico, o que é o tempo? O tempo é entropia. O tempo é sempre a passagem de um estado menos caótico para um estado mais caótico. Você pega a história do universo, o que o universo está fazendo? O universo está se expandindo, o que significa que o universo está aumentando o seu nível de caos, basicamente. Quer dizer, a cada segundo ou milissegundo que passa, o universo fica um pouco mais caótico, quer dizer, um pouco mais fortuito do que ele estava há um milissegundo atrás. A história humana, tanto a história narrada quanto a história vivida, é o oposto disso. Quer dizer, o ser humano vive uma luta permanente contra a entropia, no sentido de que a gente vive uma luta permanente para dar significado à nossa experiência na Terra. Né? Muito legal. Muito abstrato, não? Não, eu achei, inclusive, uma discussão muito interessante. O Marlon levantou a mão. Marlon. Boa noite, professor. Me escuta? Boa noite. Sim, perfeitamente. É isso que a Raquel perguntou. Eu vivenciei aqui na minha família
porque a minha bisavó gostava muito de contar história. Ela nasceu em 1898. Ela faleceu em 2000 com 102 anos. Então, ela vivenciou muita coisa e ela mesma contava a história para mim. Muitas coisas que eu ouvia no colégio, ela contava para nós em casa. A minha bisavó, ela nasceu no final do século XIX, viveu todo o século XX e faleceu no início do século XXI. Essa É uma é, experiência muito bacana. Então, essa é uma discussão fantástica dentro da historiografia, porque até pouco tempo atrás, né, só se valorizava no debate historiográfico o documento, quer dizer, o documento escrito. Então se entendia que aquilo que vinha, né, de relatos orais, de transmissão de memórias e tal, não era historiograficamente relevante, né? O que tem se mudado muito nos últimos anos, no sentido de valorizar as nossas experiências pessoais, valorizar a chamada história oral, né? É um processo de desconstrução, digamos, que ele ainda é muito lento. Durante muito tempo, realmente, as pessoas entendiam que não, história é só aquilo que está registrado nos livros oficiais, guardados nos grandes arquivos, né? Se tem feito um trabalho muito interessante, né? Vai ser um pouco o foco do meu projeto de extensão que eu vou iniciar esse semestre, chamado Escrevivências Jurídicas, mas se tem valorizado cada vez mais, né, essa dimensão realmente, né, das nossas trajetórias pessoais, dos nossos relatos pessoais, dessa memória oral cultivada, né? Isso eu acho que é bem interessante. Eu acho que o Davi levantou a mão de novo, ou não? Isso, professor. Dessa vez eu não esqueci de abaixar, não. Não, e tem aquela crítica, né, que hoje existe uma linha do tempo muito ocidental, e se ela realmente é a linha do tempo para todo mundo, isso é a mesma história para todo mundo. E aí foi o que o monitor até botou no site, se só a lei escrita vale a pena, sabe? Tem a lei, tipo, da sua família, tem a lei cristã, sei lá, religiosa, de qual for, e tem muito sobre isso, né? E, tipo, só complementando o que o Marlon falou, eu passei por um caso aqui também, minha bisa morreu em 2016, e aí quando eu tinha aula tipo, de história na escola, eu conversava com ela, sabe? Ela vivenciou, tipo, era Vargas, Segunda Guerra Mundial, viu o pai viajar, sabe, pra na guerra, e, tipo, é muito importante essa coisa você ter a história falada também. Sim, fantástico. A Camille perguntou, né? Escrevivência tem relação com a escrita da Conceição? Exatamente. Eu vou tentar fazer um diálogo com a Conceição Evaristo, com essa ideia de escrevivências jurídicas. O Ângelo também levantou a mão. Ângelo. Oi, boa noite, professor. No caso, isso que o senhor acabou de falar sobre os relatos históricos, na antiga história, né, pelo que eu li no texto de apoio dessa aula, só os documentos, só os registros oficiais eram contabilizados, né, enquanto história, enquanto ciência. No caso da nova história, os registros orais, o cotidiano das pessoas são vistos também como relatos históricos nessa percepção de nova história? Sim, exatamente. Até por uma questão, né? Se tinha uma perspectiva de que a única história era a história escrita, e a história escrita pelas elites, né? A história escrita por grupos oficiais associados ao poder, né? Então, o que é a história do Brasil? A história do Brasil é a história das elites cariocas que orbitavam em torno do Império. Então, essa é a história do Brasil. O que se começa a questionar é justamente como nós todos somos produtores de história, né? No sentido de que nós todos temos perspectivas sobre, enfim, a trajetória da nossa realidade no tempo. Então, há um esforço para revalorizar, enfim, revalorizar as narrativas orais, revalorizar as memórias pessoais, revalorizar fotografias de família. Quer dizer, há toda uma problematização da ideia de que a história ela precisa se centrar necessariamente, vamos dizer assim, nos dramas palacianos dos grandes, enfim, poderosos, de setores muito restritos da sociedade, né? Isso no direito é muito interessante, né?
até que ponto, para compreender a história do direito, basta que eu compreenda a trajetória de juízes ou de legisladores? Será que isso me diz o que é de fato o direito? Será que entender como o direito de propriedade, por exemplo, né, é vivenciado pelos negros escravizados no século XIX, que eram eles próprios considerados propriedade, será que compreender isso, né, compreender essa realidade, ver como o direito de propriedade era vivenciado por essas pessoas, será que isso não é relevante enfim, dentro de um projeto historiográfico? É isso que se começa a debater com a chamada nova história. Natália. Oi, professor, boa noite. Está me ouvindo? Perfeitamente. Tá me ouvindo? Então, professor, eu me lembrei muito, né, sobre a memória, né, que memória pessoal é importante. Eu lembrei do livro 1984. Não sei se o senhor já ouviu falar, eu acho que já. E fala muito sobre isso. É uma distopia, mas ele aponta muito para esse lado, que no livro tem o Ministério da Verdade, que é o ministério onde a pessoa apaga o passado, né, da sociedade, e a sociedade não tem nenhuma recordação do passado, e ela só sabe aquilo que é registrado pelo governo. E é tipo uma arma do governo, né, controlar a sociedade a partir das histórias que eles constroem e a partir da história que eles destroem. Então, é muito legal a gente valorizar, né, a história não só registrada, mas aquela relatada também, né, pelas, como se fala, pontos de vista, né? É importante ter vários pontos de vista, porque se só ter um ponto de vista e a gente não ter nosso relato pessoal, é como se a gente não tivesse um próprio controle das nossas vivências, né? Como se a gente só olhasse, a gente só visse o passado como, sei lá, uma autoridade que é que a gente veja, né? E isso é muito perigoso, na verdade. Então, perfeito. E eu vou até antecipar uma discussão que eu vou fazer um pouco mais tarde. Se vocês observarem, por exemplo, os prédios públicos, o prédio da Faculdade Nacional, por exemplo, né? Infelizmente as aulas estão sendo remotas, né? Mas quando nós voltarmos às aulas presenciais, né? Se vocês andarem pelo prédio, vocês verão que ele conta uma história. Existem bustos, existem pinturas oficiais, tudo aquilo, existem salas homenageando o professor A, o professor B, o ministro A, o ministro B. Tudo isso conta uma história, mas é uma história seletiva. É uma história branca, é uma história masculina, é uma história heterossexual. Quer dizer, revalorizar essas outras histórias, né, digamos assim, é uma forma de problematizar justamente o impacto que essa construção de uma certa memória coletiva ela tem. Não existe historiografia neutra, não existe historiografia inocente, não existe historiografia ingênua. Toda historiografia ela é construída, né, ela é reconstruída a partir de tensões que elas são políticas, elas são reatualizadas o tempo todo. Né? Então, quando, por exemplo, eu opto por, numa faculdade de Direito, como a Faculdade Nacional, por dar às salas o nome de ex-alunos ilustres, mas eu seleciono esses alunos de sorte, que sejam todos homens e brancos, isso é uma opção de estruturar uma memória seletiva. Quando, por exemplo, né, vamos pensar, todas as nossas datas comemorativas, né, em certo sentido, elas são formas de reforçar uma certa memória coletiva. Então, vamos supor, eu decida comemorar os grandes ex-alunos da faculdade. Mas quais ex-alunos eu comemoro? Advogados brancos ricos. Eu estou fazendo aqui uma opção. Eu não sei se vocês sabem, né? Houve há alguns dias um escândalo na Faculdade de Direito, porque propuseram que se desse o título de doutor honoris causa, que é uma das principais honrarias que uma faculdade dá a pessoas externas ao mundo acadêmico. O Gilberto Gil, por exemplo, acabou de ganhar o título de doutor honoris causa numa universidade em Lisboa. Houve a proposta de se dar o título de doutor honoris causa para o Ney Lopes. Quem é do Rio de Janeiro sabe que Ney Lopes é um patrimônio carioca. E a faculdade recusou
ao argumento de que Ney Lopes não comungava com as tradições, enfim, de conhecimento jurídico da FND, embora o Ney Lopes seja um dos nossos grandes ex-alunos. Ele se formou em Direito na FND e atuou como advogado na Baixada por muitos anos. Quando a universidade faz essa escolha, ela está trabalhando com a memória. Ela está dizendo quais aquelas figuras, né, da sua história que merecem ser, que devem ser rememoradas e quais figuras não. É uma história crítica, uma história que desconstrói essas escolhas. Isso, vou voltar a isso, mas enfim. A Maitê também levantou a mão. Maitê. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. É porque naquela hora que você estava falando da questão de valorizar as experiências pessoais e tudo mais, a área de educação está tendo um pouco isso. Tem um movimento, pelo menos na licenciatura, pela professora Belmir Bueno, que é da USP, de valorizar as autobiografias como produções. Então, ela fez um trabalho, enfim, alguns, na verdade, analisando essas produções dos licenciandos, mas, enfim, também de pessoas que já estavam trabalhando em escolas e faculdades, para poder falar sobre o assunto, porque quando a gente vai ler sobre, a gente tem muito texto teórico, mas, na verdade, não tem muita coisa prática. Então, a autobiografia, ela está sendo um gênero muito valorizado hoje em dia. Sim, sim, sim. Inclusive, eu tenho debatido na universidade sobre um movimento, que é a teoria racial crítica, que faz também um pouco isso. Quer dizer, ela é muito focada no storytelling, né, que é, vamos dizer, na contação de histórias, né, e explora muito essa ideia, né, de que eu preciso falar em primeira pessoa, né, o pensar o direito em primeira pessoa. Bem lembrado. Gabriela. Oi, professor, boa noite. Eu só gostaria de voltar sobre o que você disse sobre as definições da história, que você trouxe esse filósofo, e dizer que eu achei muito legal, principalmente quando se trata da questão do tempo, porque se parar, para pensar de história vivida e história narrada, o que eu falei 1 segundo atrás já passa a ser passado. Então, é uma interdependência tão grande, e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que, o ser humano seria a única forma de... Não, seria o único animal, né, pensante, que poderia ir contra a entropia, que seria ir contra a desorganização, e ver a história dessa forma é muito legal. Eu não vou confundir mais a cabeça de vocês, assim, entrando nessa discussão, mas um filósofo que trabalha muito essa dimensão é Hegel, mas ele vai dizer que, quer dizer, o início da história, na verdade, é a nossa capacidade de trabalho. A gente põe disciplina ao caos da nossa existência. Não vou entrar nisso porque, enfim, não quero torturá-lo já na primeira semana de aula. O Marlon também levantou a mão. Marlon. Sim, eu gostaria de perguntar ao senhor o que legitima aquilo que uma pessoa diz? O que vai legitimar um ponto de vista de uma personalidade? Por exemplo, antigamente nós tínhamos historiadores, filósofos, sociólogos. Essas pessoas eram assim conhecidas porque tinha de fato formação ou tinha somente o reconhecimento social, né, por ser da elite, entendeu? Porque hoje em dia o senso comum ele é visto com um olhar um pouco preconceituoso, porque às vezes eu posso trazer um ponto de vista, posso trazer uma opinião que coincidentemente ou não pode ter sido defendido por uma pessoa renomada no mundo acadêmico. Mas pelo fato de eu não ter a formação, a minha fala não tem tanto peso como uma pessoa que tem a formação. Então, o que de fato vai legitimar, que vai dar peso a uma opinião, a um ponto de vista? É a pessoa pertencer ao mundo acadêmico, ao mundo científico? Como eu vou fazer que a minha voz e a minha opinião seja ouvida?
é uma discussão maravilhosa, e eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o caso do Ney Lopes. Foi o que eu argumentei, inclusive, em todos os espaços que eu pude. Eu falei, gente, Ney Lopes me ensina muito mais sobre direito do que boa parte dos nossos colegas, mas pelo fato de ele falar sobre direito em músicas, por exemplo, né, ou em uma pleiade de livros sobre a cultura afrodiaspórica, as pessoas não reconhecem o trabalho e o saber que o Ney Lopes produz como um saber relevante. O fato é, nós temos uma universidade que ela é toda baseada em ritos. O rito de uma colação de grau, o rito de uma defesa de tese, né? Então, só se reconhece aquilo, só se reconhece como legítimo, né, aquilo que se insere dentro desses ritos, que são ritos políticos. Então, no fundo, tem uma série de escolhas políticas, uma série de exclusões políticas, né, que estabelecem esse limiar, né, do que é considerado como historicamente relevante ou não, né? O que é considerado um saber, né? Que merece entrar para a história, digamos assim, um saber que não merece. Né? São seleções, inclusive seleções muito cruéis. Né? Apesar de que, professor, eu concordo que quando nós estamos narrando experiência, é uma visão um pouco limitada, muito restrita. Porque uma pessoa que se dispõe a estudar cientificamente igual o senhor não vai ter uma visão somente restrita ali no seu mundo, no seu bairro, no seu município, no seu estado. O senhor vai ter uma visão ampla, num contexto mundial, né? Você está sendo muito generoso com os seus professores. Você vai ver que tem muitos professores na FND que só saem do bairro onde eles moram, em geral o Maitá, a Barra, para ir para o centro da faculdade e voltar. Então, eu me pergunto até que ponto... eu tinha um professor que ele dizia, ele era fazendeiro, que ele só entendia de direito e vaca. Literalmente, ele falou, não, só sei de direito e vaca. E se ele só sabe de direito e vaca, significa que ele não sabe de nada. Porque se você estuda o texto cru da lei, né, mas não percebe, não atenta para as realidades sociais a partir dos quais essa lei existe, se aplica, é porque você não estuda nada. Então, você vai ver que nós temos muitos juristas hoje, digamos, que são alienadíssimos. Eles sabem muito menos de direito. Quando eu, em geral, tenho alguma dúvida sobre direito de família, eu não consulto meus colegas de civil, eu consulto a minha avó, que é uma pessoa que tem uma bagagem, que tem até o 4º ano de grupo, mas tem uma bagagem infinitamente maior, inclusive de direito positivo, diga-se de passagem, né? Sobre como o direito funciona no mundo, na vida concreta, do que boa parte dos meus colegas. Porque isso é um problema, né? Muitas vezes a universidade ela é em si alienante. Exatamente porque eu me privo da possibilidade ou da oportunidade de me abrir para outros saberes que não sejam estritamente produzidos dentro do meu mundinho, com base naquilo que eu reconheço, nos rituais que eu reconheço, nos métodos que eu considero legítimos. Então, o que eu vejo com muita frequência, na verdade, pessoas que emburrecem, vamos dizer assim, consideravelmente ao entrar na universidade, precisamente por causa disso, porque elas acham que o único saber válido é o saber produzido naquele meio. Então, quer dizer, Professor, diga. Aquele debate que a gente estava comentando esses dias sobre a cobrança que a gente tem de aprender as matérias dogmáticas, né, que no fundo vão estar na lei, né, mas a gente acha que a gente precisa saber cada artigo de cada lei, né? Acho que tem a ver com isso também. O fetiche pela forma, né, pelo conteúdo também, essa coisa, não sei. Sim, não. Eu sempre dou um exemplo, eu já estou até enjoado desse exemplo, as pessoas vão querer matar, mas eu sempre dou esse exemplo. Nós vivemos em um mundo em que a imensa maioria das pessoas no direito estuda aquisição de propriedade por aluvião, eu vou explicar o que é isso, e não estudam direito real de laje. O que é aquisição de propriedade por aluvião? Vou poupar a vocês 2 ou 3 aulas de direito civil. O que é aquisição de propriedade por aluvião? Eu tenho um sítio. No meu sítio passa um rio. No rio do meu sítio tem uma ilha. Com o tempo, a água vai empurrando a minha ilha, que está no meu sítio, para o sítio vizinho. Então, o rio corta o meu sítio e corta o sítio do vizinho. A água empurra a minha ilha e ela vai para a ilha do vizinho. De quem é essa ilha? É minha ou é do meu vizinho?
Isso é aquisição por aluvião. Sabem quantas pessoas já tiveram que enfrentar um problema relacionado à aquisição por aluvião na vida? É um negócio absolutamente irrelevante. Direito de laje, por outro lado, é algo muito comum para qualquer pessoa que mora, como é o caso de 50% das pessoas que moram no Rio de Janeiro, que mora em favelas ou aglomerados urbanos, que eu posso usar ou não a laje do meu vizinho se ela é contígua à minha residência. Ninguém estuda sobre isso. Para as pessoas isso é muito exótico. Nossa, que coisa exótica. Veja, só uma pessoa que nunca andou pelo Rio de Janeiro, ela vive em Petrópolis, ou Teresópolis, ou na Barra, só uma pessoa que realmente nunca fez questão de passear nos bairros ao redor dela, é que realmente acredita que a aquisição por aluvião é um tema juridicamente relevante. E vejam, vocês vão se lembrar de mim quando vocês estudarem direitos reais e tiverem aula de aquisição por aluvião daqui a uns 3 ou 4 anos. Sério, vocês vão se lembrar de mim. Só uma pessoa muito alienada pode achar que aquisição por aluvião é um negócio muito relevante e direito real de laje não é. E aí vem isso, né? Nós temos um direito que ele é produzido a partir de uma perspectiva. A partir da perspectiva de homens héteros, brancos, sem deficiência, de classe média alta. Eles produzem o direito a partir das histórias, das trajetórias deles. Então, para eles, realmente, nossa, isso é um tema super uau! Eu tenho um tio que é fazendeiro no Mato Grosso, que já passou por esse problema de aquisição por aluvião. Aí, se eu falo com ele de direito real de laje, ele vai, nossa, mas que coisa exótica, quem enfrenta esse tipo de problema na vida? Bom, pelo menos 50% da população carioca. Tranquilo. Curioso, professor, eu gostaria só de fazer um comentário, porque esses dias eu vivenciei uma experiência comigo, em que ontem eu tenho a mania de eu me perguntar e eu mesmo me responder, entendeu? Eu formular perguntas e eu procurar respostas, porque isso faz com que nós nos conhecemos a nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente fica muito limitado a doutrinas, a livros, a personalidades, mas sendo que nós mesmos, às vezes, temos um conhecimento que é útil, mas nós temos o preconceito conosco e vamos procurar coisas que outras pessoas estão falando. A gente acaba entrando num efeito esponja, porque a esponja, quando você coloca dentro de um líquido, independente do que seja, ela vai absorver. Ela não quer saber se é água, se é suco, se é café, se é refrigerante. Entendeu? Então, a pessoa tem aquele preconceito com o conhecimento dela, com a capacidade dela, e vai sempre procurar aquilo que outras pessoas estão falando. Entendeu? E isso, muitas das vezes, pode nos limitar, nos esconder. Às vezes, nós temos uma capacidade implícita, oculta, escondida dentro de nós, e a gente não nos permite, entendeu? Se descobrir. A história do direito é assim. Eu vou dar uma série de exemplos. Parece que quem defendia isso era Sócrates, né? Sócrates, a maiêutica, a dialética, né? Eu vou dar uma série de exemplos já, que vocês vão ver o abismo que existe entre aquilo que as pessoas dizem que é, por exemplo, a história do direito no Brasil e aquilo que nós vivenciamos como sendo a história do direito no Brasil. Porque tem isso, a gente tem vários manuais, as pessoas chegam a acreditar nisso, a gente tem vários manuais na universidade dizendo, olha, história do direito é isso, essa aqui é a trajetória do direito ao longo dos anos no país. Mas se você olha à sua volta, você fala, meu Deus, isso não tem nada a ver com o meu mundo. Eu acho, gente, tem mais gente que levantou a mão, acho que a Gabriela levantou, depois o Davi de novo e o Vinícius. Gabriela. Gente, eu levantei a mão sem querer, desculpa. Perdão. Davi, ele levantou sem querer? Não, dessa vez eu levantei. O senhor falou esse caso aí palpável do Ney Lopes, mas tem um caso, acho que aconteceu até com a gente na integração, que foi, na época aí, o pessoal da comissão pediu pra gente achar 5 mulheres que estudaram no FND, e a gente não achou, eles diminuíram para 3, a gente não achou também, tipo, pô, mesmo a gente tendo acesso à internet, absurdamente, nós achamos 3 mulheres relevantes dentro da FND. E aí, tipo, você vê como que as coisas refletem, né? Não, exato. Você tem uma opção histórica aqui, uma opção de comemorar e de celebrar os homens que passaram pela trajetória da faculdade, os homens brancos e héteros que passaram pela trajetória da faculdade, e de invisibilizar todos os demais.
eu fiz, depois vocês deem uma olhada, né, eu fiz um evento em homenagem ao Ney Lopes no início desse ano, o evento tá no YouTube, mas para discutir exatamente isso, assim, a necessidade de a gente rediscutir a história da própria faculdade, aquilo que se conta sobre a trajetória da própria faculdade. Porque a história que a gente faz da FND é uma história muito seletiva. E não causa estranheza por uma razão muito simples, né? Se vocês pararem para pensar, eu sou o 4º professor negro efetivo que trabalhou na FND em 130 anos. A primeira foi a Márcia, que será a professora de vocês. Então, a FND teve, em 130 anos, 4 professores negros. Os 4 estão lecionando agora. Porque, quer dizer, entraram muito pouco tempo atrás. Isso para vocês verem o nível de assinte, né? Acho que o Vinícius... pode falar, Davi. Não, você está falando de professor também, acho que cabe a alunos também, sabe? A quantidade você vê de alunos negros, alunos de tipo, periféricos, pessoas que vêm da Baixada Fluminense, isso são coisas novas também, que a gente deve levantar como pauta aqui nas nossas aulas. Muito importante mesmo que o senhor levantou, professor. Sim, excelente. Vinícius. Oi, professor, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. O primeiro que eu gostei eu não sabia desse direito de aluvião, né? Espero que se um dia eu tiver um sítio, meu vizinho deixe um saco de dinheiro bem grande cair no rio para eu falar que é meu, quando chegar aqui. Mas eu queria te falar, te fazer uma pergunta sobre como que a academia, quando a gente fala de história, ela analisa, porque a historiografia, como qualquer outra ciência, ela tenta ver um fato que aqui aconteceu e tenta, enfim, escrever sobre ele, né? Como é que ela coloca fatos que não são tão objetivos assim, que eu estava lendo aquele texto que você tinha mandado, porque a história também está composta por músicas, por poesia, por filmes, ou seja, por pessoas que não é, enfim, que não é um papel assinado em tal país, em tal data, em tal hora, por X pessoas, que é um dado objetivo. Como é que a academia vê, e se ela considera menos, por exemplo, a história, quando a gente debate sobre ela, quando ela vem de uma poesia, quando ela vem de uma música, de uma coisa mais subjetiva, que fala sobre um momento histórico, mas não é um dado concreto? Bom, essa é uma ótima questão. Se a gente pega a historiografia tradicional, a gente vai falar dela, há uma obsessão muito grande pela positividade do fato. Assim. Quer dizer, o fato, tal e qual ele aconteceu efetivamente, eu vou replicá-lo e vou reproduzi-lo, né? Tal como ele de fato teria ocorrido. Eu vou compreender aquele fato da mesma maneira como as pessoas que o vivenciaram em primeira mão o compreenderam. Né? O que se tem debatido, né, nos últimos anos é justamente a ideia de que eu nunca vou efetivamente reproduzir um fato tal e qual ele aconteceu. Então, toda leitura de um fato vai ser mediada por interpretações. Né? Toda leitura de um fato ela é filtrada pela maneira como nós o percebemos. E isso traz uma abertura maior para quais interpretações, né, com quais interpretações eu devo dialogar. Eu vou dar um exemplo meu, ainda que eu não seja historiador. Eu fiz uma pesquisa na minha tese, sobre a passagem do direito medieval para o direito moderno. E eu fiz essa pesquisa a partir da literatura utópica do período. Então, eu vou pegando textos utópicos, utopias mesmo, tipo Thomas More, Campanella, e vou tentando entender como essas utopias, o que essas utopias dizem sobre as mudanças que estavam acontecendo no direito naquele período, que era o século XVI. E já de cara, a gente tem pelo menos uma grande mudança que essas utopias falam muito, que é a conquista da América. Então, muitos desses utopistas pensam e refletem muito sobre a conquista da América, seja, enfim, favoráveis às invasões europeias ou contrárias. Né? Então, eu faço uma discussão a partir desse material para pensar a história daquele período. Há alguns anos atrás, isso seria considerado bobagem. Qual é o sentido de resgatar escritores, né, de literatura, em última instância, para pensar o direito em um determinado momento? Não são uma fonte legítima para fazer essa discussão. Mas hoje, quer dizer, eu consegui desenvolver o meu trabalho sem grandes empecilhos, digamos assim.
Rafael. Oi, boa noite, professor. Eu acho até que passou um pouquinho do momento, mas eu ia falar um pouco sobre essa historiografia tradicional, quando ela opera de forma seletiva, ela acaba promovendo um esquecimento de certos assuntos. Por exemplo, o que foi a ditadura militar no Brasil. A gente ter uma historiografia que não deu tanta importância e tanto valor para esse tema, hoje faz a gente ter um tipo de sociedade que acaba, de certa forma, regredindo ao pensamento que já devia ter sido superado, porque a gente não tem registros, não tem memória efetiva disso, né? Cara, eu vou te dar um exemplo ótimo sobre ditadura, um exemplo que eu tiro da Tula Pires. Tula Pires é uma grande jurista negra da PUC-Rio. Caso ainda não a conheçam, irão conhecê-la logo, que é uma figura sensacional. A Tula Pires ela faz uma discussão que eu acho muito interessante. Vamos imaginar o seguinte: Caetano Veloso, num apartamento no Leblon, tocando um som contra a opressão. Caetano é preso e levado para o Realengo, né, para a prisão do Realengo. E aí todo mundo diz: prisão política, libertem Caetano, que não sei o quê. Muito válido, amo Caetano. O movimento Black Rio, que é um movimento de rap, né, de funk, né? Soul, né? Soul, funk, enfim. Movimento de soul da década de 70 e 80 do Rio de Janeiro, protagonizado por pessoas pretas, é preso pela ditadura militar. E o que as pessoas dizem? É uma prisão comum. Ninguém reconhece aquela prisão como uma prisão política. Nós temos, então, um longo acervo, vamos dizer assim, né? Uma grande quantidade de pessoas pretas e pobres que foram presas na ditadura militar por resistência à ditadura, por fazerem trabalhos altamente subversivos, mas que, mesmo os historiadores progressistas hoje, não reconhecem que foram presos políticos. Eles não conseguem perceber, veja só, eles não conseguem perceber que a prisão de grupos como do movimento Black Rio é uma prisão tão política quanto a prisão do Geraldo Vandré ou quanto a prisão do Caetano ou do Gilberto Gil. Percebem? É tão estrutural o negócio, né, que afeta até o historiador que tende a ser progressista. Exato. Quer dizer, a gente lê a história da resistência à ditadura como uma história. Depois prestem atenção, assim, a boa parte das figuras que a gente associa à resistência da ditadura são homens brancos, de classe média. Não porque pessoas pretas pobres não resistissem à ditadura, mas porque nós ainda hoje vemos a prisão dessas pessoas não como uma prisão política, mas como prisão comum. Nossa, realmente. Para resgatar isso, né, é um desafio. Isso é um problema historiográfico, vocês percebem? E é um grande problema historiográfico, na verdade. Bom, mas enfim. Diego. Boa noite, professor. Tudo bem, melhor agora. Percebe-se que a história ela tem esse viés altamente seletista, inclusive na produção de historiografia por parte de progressistas, né? Então, eu vejo, assim, eu percebo isso como uma urgência, né? No surgimento de novos historiadores também com viés seletista no que diz respeito a divulgar, a estudar, a publicar justamente fatos históricos relacionados a esse, por exemplo, do caso do Black Rio, que acaba sendo deixado de lado, entre aspas, vamos sendo bem direto, né? Talvez mais do que uma revisão dos historiadores, do trabalho que eles vêm desenvolvendo, mas talvez seja mais importante, tá até com a crítica da aula e do texto que eu li, seja mais importante o surgimento de novos historiadores, novos atores para contar essa história e que torna muito importante até toda essa política pública, movimentos sociais, etc., para fomentar justamente o surgimento desses atores, desses historiadores, desses estudiosos
na história do Brasil. Sim, e nisso, né, a gente vê o quanto, por exemplo, a política de cotas é importante, porque garante a diversidade na universidade de perspectivas. Se existe uma coisa que a universidade deveria ter, e infelizmente durante muito tempo ela não teve, foi pluralidade. Quando eu era graduando, eu era a única, quer dizer, havia 2 alunos negros na sala, e eu era o único aluno da Zona Norte. Eu era o único que voltava de busão, né? Eu era o único que voltava de balaio para a faculdade ao fim da aula. Não tem como você falar em diferentes perspectivas, em diferentes olhares, diferentes propostas assim. Eu já dei aula para turmas em que todos os alunos da turma, e eram 60 alunos, vinham todos de 3 colégios. Todos eles vinham de 3 colégios em Belo Horizonte. Não dá para falar de diversidade assim, era Santo Antônio, Marista e Santo Agostinho, 3 colégios aqui em BH. É mito. Aí tinha um quarto, que era o colégio militar. Uma turma de 60 pessoas, em que 4 pessoas, enfim, só é representada exclusivamente por 4 colégios, é impossível que haja uma troca real de ideia ali. Isso é muito frequente. A Mariana também fez um comentário. Também não há muitas informações sobre como a ditadura afetou o campo, né? Eu, pelo menos, nunca havia ouvido... Calma aí. Ai, meu Deus, eu perdi o comentário dela. Eu, pelo menos, nunca havia tratado disso na escola. Só tinha uma visão melhor disso quando vi o documentário do Eduardo Coutinho. Sim, é verdade, é verdade. É uma historiografia também muito centrada nos grandes centros urbanos. E deixa eu ver. O Lucas comentou do Mano Brown também. Oi, boa noite, Felipe. Diga. Você me permite um comentário? Sim, sim. Eu não consegui achar aqui onde levantar a mãozinha, tá, gente? Então, desculpa essa entrada assim. E você está se saindo muito bem como historiador, né? Apesar Quem me dera. de ter dito que não é historiador. Mas eu vou fazer uma defesa da história, né? A gente está falando aqui de outras perspectivas, né? E de necessidade de mudanças, mas eu acredito que, pelo menos já há alguns anos, essas mudanças, né, que são muitas, elas já existem no campo da história, no campo da historiografia. Né? Talvez menos na área do direito, né, que nem você falou, que a gente ainda tem uma história do direito muito centrada, né, no Sul, né, esses campos, grupos de pesquisa que pensam essa questão da história do direito muito centradas no Sul, mas até em relação à questão da ditadura, né, em novos sujeitos, em outras perspectivas, né, e aí um campo que é mais próximo para mim em relação à historiografia, por exemplo, da escravidão, né, onde hoje a gente já tem outros olhares, né, e uma valorização dessas vivências, né, que a gente tenta recuperar essas vivências desses sujeitos, e aí recuperando de uma maneira, como a gente diz, a contrapelo, né? Porque essas pessoas elas não deixam as suas escritas, né? A gente tem uma história ali, a gente tem registros, muitas vezes oficiais, a gente tem os processos judiciais, né? Para tratar dessa história, até quando a gente trata, por exemplo, do tráfico, os registros que a gente tem, eles são os registros do dominador, né? Daquele que vai nomear aquelas pessoas, as suas origens, é a nomeação que aquele colonizador vai dar, de onde ela saiu, então, até para a gente recuperar essas etnias e toda essa pluralidade. Mas eu acho que a gente tem essas mudanças, e aqui a gente está falando de perspectivas, e aí é só um comentário, porque quando a gente fala dessas diferentes perspectivas, não significa dizer que a gente está partindo de um senso comum, né? Porque a gente falou aqui também em senso comum, e a gente tem que tomar muito cuidado até que ponto a gente vai enveredar por esse senso comum, né? Que todo conhecimento, claro, é válido, e acho que hoje a gente já recupera, já constrói uma história muito mais baseada em outras fontes, né? E até mesmo que você falou da questão da música, da poesia, da literatura, e muito da história oral também. Né? Então, para a gente pensar nessas perspectivas, em novas perspectivas, mas sempre de que elas têm não só uma tradição ou determinados cânones, né?
mas que a gente tem ali um trabalho que é feito de acordo com determinados critérios, para a gente, de repente, não cair naquela coisa de que o nazismo era de esquerda, né? Porque, de repente, alguém fez uma pesquisa e vem com esse tipo de informação. Então, é muito nessa questão mesmo, a minha contribuição, a tentar aqui dar essa contribuição, de que muita coisa já mudou, né, nesse campo da história e da historiografia. E só para falar com você, Felipe, que eu estou aqui, mas só de ouvinte, eu não sou aluna da matéria, mas tenho interesse, né, em história, e sou historiadora de ofício, né? Então, é só mesmo para aprender, porque aprender com você é sempre um prazer, tá bom? Kátia, sou eu que aprendo muitíssimo com você. É sempre um prazer tê-la na sala. Eleva muito, enfim, a discussão, eu aprendo demais contigo. Em relação ao que você comentou, há dois pontos que eu acho que são interessantes. O primeiro é que a história é uma ciência, né? Como ciência, ela exige refletir sobre seus próprios pressupostos, né? Ou dar razão de seus próprios argumentos. Então, isso é interessante que se diga. Existe uma diferença, né, entre esses guias politicamente incorretos da história, que, na verdade, não têm rigor algum e são muito pouco autorreflexivos, né, e uma pesquisa historiográfica que tem essa necessidade de se problematizar e de se questionar, né? Inclusive para avaliar, olha, mas alto lá, né? Até que ponto eu estou assumindo o meu compromisso, né? Que é um compromisso, eu acho que básico, né? Ao mesmo tempo de reconhecer que existem múltiplas interpretações, mas de entender que existe sempre um limite irrevogável, que são os acontecimentos em si mesmos, né? Isso eu acho que é uma intervenção muito boa. Um outro ponto sobre a questão da escravidão, nós temos, inclusive, muitos historiadores do direito, né, produzindo análises, resgatando a história do Brasil colônia, dentro de uma perspectiva dos escravizados, é muito interessante. Eu vou citar três. Um é o Júlio César Santos, salvo engano, Santos, isso. Eu participei da banca dele na FND, ele fez o mestrado dele na FND, analisando os processos de reescravização no Brasil Império. Eram pessoas que eram pessoas que haviam sido alforriadas, mas que judicialmente se tornavam novamente escravizadas. Então, ele faz uma análise sobre essas pessoas e faz uma análise muito interessante, tentando reconstituir como essas pessoas se mobilizavam para conseguir advogados, para se articular mesmo no sentido de se defender desse processo de reescravização. É uma análise muito interessante. Uma segunda análise que eu acho muito legal é de uma grande amiga, que é a Vanilda Santos, essa sim historiadora, né? Vanilda Santos, que tem feito uma pesquisa muito interessante sobre as associações, vamos dizer assim, de ajuda mútua e também associações religiosas de negros no Brasil colônia e no Brasil império, que é também uma pesquisa de recuperação desse olhar do subalternizado, né, desses grupos oprimidos, digamos assim, desse período, né? E um terceiro, que é o Daniel Ribeiro, que também fez um trabalho sobre direito e escravidão no Brasil colônia, está publicado, inclusive, pela editora Lafayette, e também tendo essa sensibilidade, quer dizer, essa necessidade de pensar a história para além do discurso oficial. Tranquilo? A Natália levantou a mão. Eu acho que o Davi levantou a mão também, né? Davi, Natália e Rafael. Podem ficar à vontade para falar aí, gente, que eu já falei bastante também. Então vai lá, Natália. Então, professor, eu sempre ouvi que a história, né, a memória, né, do passado deve sempre ser mantida como forma de proteção, né, ao presente, para que um passado de opressão não venha acontecer, ocorrer de novo. E eu olho muito para o presente, né, e sobre o cenário que a gente está vivendo.
sobre, tipo assim, ataques, falaram sobre, né, ditadura aí, e sobre ataques, discursos, né, sobre exaltando a ditadura e essas coisas assim, e eu vejo quão importante é a história, quão a história é importante nesse cenário para que esse passado venha se lembrar de uma forma negativa, para que a gente venha ter uma reação negativa a esses discursos, sabe? Porque tem pessoas que ainda aprovam essa situação, mas é importante que tem pessoas que não aprovam, para que isso não venha, as pessoas que aprovam não venham se expandir e que venha, né, ser uma coisa consolidada novamente. Então, eu olho também muito por esse aspecto, né, que a história é uma forma também de proteção, para que aquilo, coisas, cenários de opressões não venham se repetir. Não, sem dúvida, sem dúvida. Rafael. Só para colocar aqui em questão um fato que me ocorreu quando o senhor falou da reescravização no Império, né? No caso, eu lembrei, me remeteu a um tipo de operação da história que promove a manutenção dessa escravização do povo negro, que seria a gente passar de um período imperialista, de colônia, de escravização das pessoas, e a gente partir, por exemplo, um negro que era escravo, teve a abolição da escravatura, ele, obviamente, como escravo não tem propriedade, vai morar na rua, e o direito vem e positiva uma lei de vadiagem. Ou seja, não adianta de nada. É o direito continuando a promover a manutenção desse sistema de tornar as pessoas negras criminalizadas. Não, sem dúvida. Há um livro muito interessante sobre isso, da Angela Davis, que Estarão as prisões obsoletas? O livro é uma pergunta. Eu acho muito interessante a discussão que ela promove, realmente nessa direção. Pode falar, professor? Sim. Então, eu acho que história tem muito a ver com identidade também, eu acho que é uma parada muito importante, e entra o que o senhor falou, né? Da gente estar valorizando muito, sei lá, às vezes o antepassado, não valorizar agora, e, por exemplo, às vezes você anda no YouTube, vai ouvir uma música da Elis Regina, não sei, e tem, tipo, uma supervalorização do jovem, tipo, eu tô aqui, sou uma pessoa cultural, e às vezes existem músicas atuais que falam muito sobre a realidade também, não ganha a mesma valorização, tipo, Emicida, Racionais, e não... Racionais até que sim, mas existem raps atuais que não levam a mesma valorização, sabe? E aí foi o que o Lucas falou. Eu estou adorando os comentários do Lucas aqui sobre o projeto de criminalização do funk, sabe? A gente tem que entender que o nosso presente, no futuro, ele vai ser uma história, sabe? Então, tipo, a gente não valorizar o que a gente tem agora e ficar valorizando as outras coisas vai fazer com que a gente seja um povo despolitizado, sabe? É o que eu queria levantar agora. Sim, fantástico. Aliás, no semestre passado, duas orientandas minhas defenderam TCCs sobre direito e samba, a Roberta e a Natasha, e a Natasha e quem mais? Caramba. Foi a Natasha e o Andrei, e duas orientandas defenderam sobre direito e funk, foi a Roberta e... Caramba. Bom, enfim, fugiu agora. Que a pessoa me perdoe. Mas o fato a reação de parte da banca foi muito ruim, no sentido de entender que um debate sobre direito e funk ou um debate sobre direito e samba não era juridicamente relevante. Quer dizer, onde está o estatuto de juridicidade dessa discussão? E aí vem uma questão que eu acho muito interessante, quer dizer, será que o direito, o único direito legítimo, o direito autêntico, digamos assim, é aquele produzido nos tribunais, nos fóruns e nas assembleias, ou será que nós também não produzimos direito? Quer dizer, será que a sociedade civil não é também ela, vamos dizer assim, uma fonte de juridicidade?
Eu vou voltar a essa discussão na próxima aula, porque eu vejo que a gente já está bem adiantado, né? Que, em tese, a nossa aula ela vai até... Temos 5 minutos de aula, então eu não vou conseguir avançar em algumas outras questões. Mas eu acho legal que a gente... assim, acho que a aula avançou muito. E tem várias questões, inclusive, que eu iria abordar mais para frente, que a gente conseguiu abordar desde já. Então, acho que devo voltar esse slide no nosso próximo encontro, mas muita coisa já vai estar já vai ter fluído bastante assim, em termos de discussão. O Rafael levantou a mão e o Marlon de novo. Rafael. O Davi também, né? Ou não? Não, só esqueci de abaixar meu. Tranquilo. Rafael. Eu vou não, esqueci de abaixar também. Sim. Marlon. Porque eu estava pensando uma coisa aqui também, professor, que essa relação de submissão e subordinação, ela gerou uma consequência muito negativa, né? Porque se nós voltarmos lá atrás e pararmos para analisar como era a relação desses povos antes mesmo deles se encontrarem. Por exemplo, como era a relação entre os europeus em si e como eram as relações entre os africanos em si. Existia relações de subordinações dentro dessas nações, entendeu? Dentro desses países, né? De repente, isso a gente pode compreender muita coisa que acontece nos dias atuais, né? Como Portugal chegava na África e capturava uma pessoa para ser escrava aqui no Brasil, né? Chegava com propostas de boa vida e, quando chegava aqui, era revelado a real finalidade para que aquele povo chegasse aqui, porque eu já ouvi historiadores falar que a primeira escravidão que teve foi branca, branco escravizando branco. Então, isso me leva a crer que, né, a escravidão dos eslavos, digamos assim, isso me leva a crer que, inicialmente, a escravidão, de repente, o cunho econômico possa ter pesado mais que o racial, né? Porque Portugal, ao olhar para a África, será que, para escravizar aquele povo, será que a única avaliação que ele teve foi a questão racial? Entendeu? Eu acredito que vários motivos, né, levaram países da Europa a escravizar os negros. Mas só que esse tipo de relação acabou gerando preconceito, acabou gerando exclusão, entendeu? Acabou gerando o que nós vivenciamos hoje em dia. Né? A gente entender como esses povos se relacionavam entre si, né? De repente, a gente possa esclarecer muitas coisas que acontecem entre nós nos dias de hoje. Será que dentro da própria África existia essa relação de subordinação entre os africanos? Compreende ou não? Será que povos que tinham um poder armamentista superior ao outro subordinava? Entendeu? Eu vou encerrar com a sua... Respondendo a sua questão e a da Gabriela. A Gabriela levantou a mão também, vou abrir para ela, mas aí a gente encerra. Em relação à sua questão, há um livro que eu gosto muito, enfim, na verdade, um diplomata / historiador muito interessante, chamado Alberto da Costa e Silva, que ele estuda a história, vamos dizer assim, a história da África pré-colonial, digamos assim. Vai analisando a história da África desde, enfim, tempos imemoriais até, enfim. Ele tem um livro que eu acho sensacional, chamado... Ai, meu Deus, me faltou agora o nome do livro. Enxada e... Meu Deus, Dante, me ajuda. A enxada e a lança. Isso, a enxada e a lança. Ele tem a enxada e a lança e o a manilha e o... Esqueci, limbambo, não lembro, é a manilha... A manilha e o libambo mesmo. Isso. É limbambo, né? É um cara muito interessante. Ele vai fazer uma análise sobre as relações de poder na África pré-colonial.
Eu vou dizer um negócio aqui que, inclusive, responde uma pergunta que uma aluna me fez no semestre passado. Praticamente todas as culturas na história foram escravocratas, inclusive as africanas. Para todas as culturas, a bem dizer. A ideia de trabalho livre é muito, 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 muito rara. Se vocês lerem o Fustel de Coulanges, que é o autor indicado para a aula de amanhã, da aula da semana que vem, o Fustel de Coulanges fala que uma das coisas mais comuns, digamos assim, das práticas mais comuns na Grécia e na Roma antiga, povos brancos, digamos assim, era a venda dos próprios filhos como escravos. Um dos grandes esforços, vamos dizer assim, legislativos na antiguidade foi justamente o de minimizar essa tendência, que era absolutamente natural, que era do indivíduo vender os próprios filhos como escravos para pagar dívida. A ideia de escravidão por dívida era praxe. Praticamente todos os povos da história foram escravocratas, mas tem algumas questões. A escravidão moderna, produzida a partir das grandes navegações, ela tem diferenciais enormes em relação a qualquer modelo de regime escravocrata antes. Se você pega, por exemplo, alguns povos islâmicos na África pré-colonial, os escravos eles tinham partido, digamos assim, com aspas. Eles assumiam grandes funções de poder e eles podiam, inclusive, se mobilizar. Tem vários episódios em que o domínio, vamos dizer assim, do reino, ele é literalmente assumido pelos escravos. Então, você tinha uma condição que não era de trabalho livre, mas não era uma condição de hiperexploração. É meio bizarro dizer isso. Assim. Não estou fazendo uma defesa da escravidão pré-colonial, não, gente, pelo amor de Deus. Mas a escravidão moderna ela tem uma série de diferenciais, inclusive o nível de, vamos dizer assim, o alcance. Por quê? Porque a gente vai ter sociedades que, de fato, precisam do trabalho escravista, porque mesmo uma civilização como o Império Romano, que era uma civilização que tinha muitos escravos, ou a cultura grega, ela não girava em torno disso, vamos dizer assim. Né? A escravidão moderna ela tem uma especificidade muito grande, no sentido de que ela se assenta em torno do trabalho escravo. Isso é um ponto. E no sentido de que ela faz um cálculo de custo e benefício muito prático. Quanto tempo por dia um escravo pode trabalhar sem morrer para que ele se pague e para que ele, enfim, financie a minha produção? 18 horas por dia? Beleza, eu vou colocá-lo para trabalhar 18 horas por dia para que ele se pague, ainda que isso vá, enfim, antecipar a morte dele em 30 anos. Era absolutamente viável fazer esse tipo de cálculo, assim, que torna a dinâmica do escravismo moderno muito, muito, muito peculiar. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas a escravidão era ótima no Brasil. Assim. Eu li errado o Gilberto Freire, a escravidão era ótima. A pessoa era escravizada lá na África, melhor ser escravizada no Brasil, porque aqui, pelo menos, ela tem um tratamento melhor. É muito diferente. A condição de trabalho servil antes da modernidade e depois da modernidade. O que entra no jogo? Entra a própria dinâmica capitalista, que altera a maneira como o trabalho servil vai se dar. Entra o ideário racista, que começa a produzir a ideia, né, de que só alguns grupos específicos de pessoas são escravizáveis, que elas nascem escravas, digamos assim, o que não era algo tão comum assim, se a gente pensa na escravidão pré-colonial, à exceção de um Aristóteles, por exemplo, que achava que algumas pessoas nascem escravas e outras nascem livres. A tendência era compreender que a escravidão é um estatuto jurídico reversível, digamos assim, uma pessoa pode acordar escrava hoje e dormir livre amanhã. Então, ninguém é naturalmente escravo, isso muda consideravelmente na modernidade. Você tem uma associação entre escravismo e racismo, né? Enfim, a tal ponto, na verdade, que muitos historiadores têm debatido a ideia de se é legítimo ainda usar o termo escravidão para se referir às experiências pré-coloniais ou não. Exatamente para tentar demarcar o quão diferente, digamos assim, ao longo da história. Se vocês pegam, sei lá, eu vou falar um pouco de direito. Vocês pegam, por exemplo, as institutas do Justiniano,
Vocês vão ouvir falar disso de novo. Viu? Vocês pegam o Corpus Juris Civilis, é o Código Justiniano, que é o principal documento do Império Romano, embora tenha sido produzido no momento em que o Império Romano já estava em decadência. Você pega o Código Justiniano, chamado de Código Justiniano. Ele fala de escravidão, e é a escravidão branca, fundamentalmente. Ele fala de escravidão e prevê, inclusive, quais são, vamos dizer assim, os direitos e os deveres do escravo. Ele prevê, por exemplo, que o escravo ele pode, caso ele tenha sofrido algum tipo de represália física do seu senhor, ele pode apelar para o prefeito local, digamos. Então, tem toda uma cobertura legal de como se dá a relação servil. Com a modernidade, se tem um giro assim, de 180 graus, assim, um nível, vamos dizer assim, de intensidade, de crueldade, de especificação, que é muito diferente. Tranquilo? Isso me fez lembrar, professor, me fez lembrar uma passagem bíblica ali no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, por ali, relata a saída do povo de Israel do Egito. Né? Segundo a Bíblia, Moisés, né, orientado por Deus, quando decide tirar o povo de Israel do Egito, porque este povo vivia no Egito em condição de servos, de escravos, e quando este povo estava a caminho da terra prometida, segundo a Bíblia, este povo no deserto passaram muitas dificuldades, passaram sede, passaram fome, muitos morriam porque não aguentavam a caminhada, e aquele povo estava cansado de comer o maná que caía do céu, segundo a Bíblia relata, e o povo desejou voltar para a condição de escravo lá no Egito, porque lá eles tinham casa para morar, eles tinham comida boa para comer. Então, olha que situação interessante, né? Você está a caminho da liberdade, mas o processo é tão sofredor, é tão dificultoso, que aquele povo desejou voltar para a condição de escravo, a condição de escravidão. E isso me fez lembrar muito que o que diferencia a escravidão antiga da moderna é isso aí. O escravo, naquela época, acredito eu, tinha quase que uma relação para o seu senhor como um empregado tem para o patrão hoje, né? Regido pela CLT e tudo mais. Né? Essas brutalidades e abusos foi relatada muito das grandes navegações para cá, né? Digamos assim. Bom, como eu disse, assim, trabalho servil era um negócio generalizado. Assim, trabalho compulsório, né? A Gabriela comentou aqui. Mas geralmente o termo que se usa é escravidão mesmo. Trabalho compulsório ela é generalizado em várias, embora haja especificidades enormes em relação à escravidão moderna, propriamente dita. Né? O Dante tinha aberto o microfone. Dante, você quer falar? Era só um comentário, eu não queria tomar muito tempo em injeção na 58, mas é justamente dessa questão da escravidão antiga e moderna que você pegou a gente na verdade, que a gente pode acabar caindo quando a gente reduz toda uma invenção moderna que acontece, que quando você chega à América, você tem a invenção da raça como uma categoria social. Né? Então você reduz todo mundo que veio do continente africano a um nome negro e todo mundo que é do continente americano a um nome índio. Só que quando a gente faz isso, a gente cai em vários problemas, sobretudo quando a gente vai pensar essa questão da escravidão antiga e moderna. Porque as várias sociedades e etnias existentes em África estavam em conflitos e produziam escravos por isso. Só que quando a gente pega e fala, por exemplo, que na Europa, quando teve uma guerra, a gente não fala que europeus mataram europeus, a gente fala que a Alemanha fez uma coisa, que a Inglaterra fez outra. Só que quando a gente vai falar da questão africana, a gente acaba caindo no reducionismo, pelo olhar do conquistador, de falar o negro escravizava o próprio negro, ou o africano escravizava o próprio africano. E a questão não é bem essa. Você tinha sociedades, etnias, grupos completamente distintos entrando em conflitos e produzindo esses escravos. Com a noção da modernidade, com a chegada do europeu e com tudo isso que vai acontecendo durante a modernidade, você tem determinados grupos que são incentivados e financiados pela Europa para conquistarem cada vez mais outros grupos e escravizá-los. Não tinha essa noção de, tipo, eu sou negro e estou escravizando outro negro, mas sim que eu sou um povo rico e vou escravizar
com o povo iorubá, com o Nagô e assim por diante. É importante a gente pensar nisso para a gente não cair num olhar colonialista quando a gente pensa a escravidão em África ou qualquer coisa do tipo. Porque não eram negros escravizando negros, nem africanos escravizando africanos, mas sociedades distintas entrando em conflitos e produzindo escravidão por guerra. Só isso. Não, e para os europeus é muito interessante. Ainda voltando ao Código Justinianeu, ele considera a escravidão um ato humanitário, literalmente um ato humanitário. Porque qual que é a alternativa? Eu estou em guerra contra um povo. Eu invado esse povo e o conquisto, quer dizer, o derroto militarmente. As alternativas eram matar esse povo inteiro, quer dizer, extermino toda uma população, ou escravizo como um ato caridoso dentro dos limites, vamos dizer assim, do que eles chamavam de direito natural secundário. Se vocês pegam os estoicos, sério, eles retratam a escravidão como sendo um ato humanitário em guerra entre diferentes povos. Enfim. Mas, Gabriela. Professor, desculpa, eu estava tentando falar que era sobre o assunto e tava, tipo assim, a própria o continente africano, tem historiadores aqui, então me corrijam se eu estiver errada, eles se dividiam, de acordo com que o Dante falou, com suas etnias, com suas tribos, e por conta disso, da mesma forma que a gente conhecia, tipo, a escravidão por dívidas das antiguidades clássicas, como a Mesopotâmia, como o Egito, essa escravidão era geralmente por prisioneiros de guerra. E a forma da África comercializar, lembram do comércio triangular? Eles exportavam escravos e importavam coisas que eles consideravam inéditas, tipo o rum, ou então outras especiarias, outras coisas que não eram comuns naquela região. Eu não sei se, no início, a Europa, o continente europeu, que colonizou o continente africano e asiático, no neocolonialismo, eles começaram com a questão racial, porque depois veio o determinismo, veio o darwinismo social, querendo explicar as atrocidades que estavam acontecendo com esse povo. Mas, no início, era como se eles vissem como uma sociedade, uma comunidade que ainda não era tão organizada quanto eles, então poderia explorar sem muitos problemas. Tanto que veio a Conferência de Berlim, que eles dividiram o continente africano com uma régua entre os países europeus, e isso amplificaria os conflitos entre as tribos. Então, aumentaria a quantidade de prisioneiros, além de também exportarem produtos que gerariam vícios, como as bebidas alcoólicas. Então, foram várias estratégias para que o comércio assim, da escravidão não caísse. E ele falou a diferença entre a escravidão moderna e a escravidão antiga. É que justamente a questão de você tratar a pessoa como uma mercadoria reduzir aquela pessoa a nada. Então, tipo assim, os escravos, eles eram vistos como objetos. Na escravidão antiga, ainda tinha aquele respeito, só que depois foi para zero, entendeu? Sim, excelente. Há uma questão que, na Península Ibérica, na verdade, a rota, vamos dizer assim, né, de capturar escravizados a partir da África, ela já existia desde o período de domínio islâmico, né? Desde Andaluzia. Então, precede, vamos dizer assim, as escolhas da cristandade ocidental. A cristandade ela se vale do racismo como um projeto ideológico para legitimar um projeto, mas que estava dado antes, digamos assim, né, de uso massivo dessa população como mão de obra, né?
ou como o primeiro proletariado externo, né, de um capitalismo em formação. Mas isso, sem dúvida, sem dúvida. Tinha uma outra coisa. Bom, me esqueci. Bom, gente, podemos encerrar? O Davi até comentou, né? O termo raça já é uma classificação. Eu acho que surge nessa época aí da escravidão. Na verdade, ele vem a reboque, né? Vamos dizer assim, para legitimar uma estrutura que está se desenhando, né? Ou para justificar ideologicamente uma estrutura que está se desenhando. Em relação à escravidão, há uma outra questão que eu acho que é interessante, né? Porque se a gente pega, por exemplo, o direito romano, a gente vai discutir um pouco ele nas próximas aulas, a gente pega o direito romano, para os romanos, a diferença entre coisa e pessoa não é uma diferença natural. Vocês percebem? Não existe algo que seja coisa em si mesma e algo que seja pessoa em si mesma. É o direito que confere a você o estatuto de pessoa ou confere a você o estatuto de coisa. Para os romanos, na verdade, só existe uma pessoa que, de fato, é pessoa, que é o homem, o homem adulto primogênito na família. Ele tem o estatuto de pessoa. Todos os demais, inclusive seus filhos, seus irmãos mais novos e, obviamente, os seus escravos, né, todos os demais são coisa. Então, o estatuto de pessoa em sentido pleno para o direito, ele era muito restrito. O que não significa que eles não dissessem, não, você, enquanto um ser humano, é dotado de alguma dignidade. Você não é um simples objeto. Mas, em tese, para os romanos, se você não é pessoa em sentido forte, né? Ou seja, se você não é um homem adulto primogênito, que significa que você representa aquela família, né? Você é coisa. Juridicamente, você é coisa. Isso, enfim, é claro, né? Existe uma dignidade intrínseca ao ser humano que deve ser tutelada, independentemente de ele ser coisa ou pessoa, ou seja, independentemente de ele ser livre ou escravizado. Isso era muito presente, vamos dizer assim, nessas culturas, até iniciado, vamos dizer assim, o escravismo colonial moderno. Mas, por outro lado, assim, estatuto de pessoa propriamente dita, você é sujeito de direito, você, enfim, isso, enfim, era inconcebível que todas as pessoas fossem consideradas pessoas. Tranquilo? Sim? Podemos fechar? Sim, professor. Ficou ótima aula, de verdade, gostei muito. Bom, gente, eu quero agradecer, então, a atenção, a participação. Espero que continuem nesse pique até o fim do curso e continuem assim até o 7º período, porque eu dou aula de filosofia do direito no 7º, em geral ninguém participa, assim, falo sozinho. Então, fiquei muito feliz, porque é raro, na verdade, eu ter aulas que as pessoas interagem com esse brilhantismo, enfim, essa dedicação de vocês. Então, é isso. Uma ótima noite para vocês e até mais. A gente se vê semana que vem. Tchauzinho. Obrigado, professor. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Deixa aula. Para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, gente. Muito boa aula, professor. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigada, Lucas. Boa noite, gente. Obrigada, professor. Boa noite. Eu não consigo fechar.